atuais e aceitáveis. Essa série começou na semana passada e essa série vai se desdobrar até o final de setembro. E nessa série nós estamos trabalhando as estruturas vinculadas aos vícios e também, de maneira contrária, às virtudes. Em cada parte dessa série nós vamos trabalhar algumas questões que, vamos dizer assim, se enquadram dentro daquilo que tem sido, vamos dizer assim, tentações contemporâneas. Na primeira parte dessa série, nós tratamos sobre as estruturas do vício, a nível cerebral, e olhando para as Escrituras, como que a palavra de Deus aborda essas questões e esses vícios. A palavra vício, ela é oriunda do latim, e a gente não encontra nas Escrituras esse conceito, mas a gente vai encontrar nas Escrituras o conceito de sermos dominados pelo pecado. Trabalhamos aí a doutrina do pecado original, fomos desdobrando, e o primeiro vício que nós apresentamos na primeira mensagem foi o vício em apostas esportivas, as bets, jogos de azar. E eu até fiz uma brincadeira, nós fomos de Agostinho ao Tigrinho, amém, irmãos? A gente saiu lá do 3º século e chegamos nessa tentação atual. Irmãos, eu vou ser muito sincero, fiquei muito feliz com o feedback da mensagem. Feedback que eu digo aqui não é de parabéns, pastor, que mensagem boa, não é isso. Mas o feedback no sentido de pessoas quebrarem o anonimato. Fiquei muito feliz, nós trabalhamos sobre isso. Um primeiro passo para que a gente possa lidar. Primeiro passo, não é a solução derradeira, mas o primeiro passo é a quebra do anonimato. É a gente reconhecer que está vulnerável, que precisa de ajuda. Isso a gente faz por meio de amizades espirituais, no encontro pastoral, enfim. Estimulamos aqui também, provocamos que maridos confessassem às suas esposas, ou esposos confessassem aos seus maridos acerca do vício em apostas esportivas. Tratamos aqui também sobre questões neurológicas, psiquiátricas acerca desse vício e como combatê-lo. O alvo era trazer a boa notícia do Evangelho. O Evangelho é boa notícia também para aqueles que se encontram dentro de um vício em aposta. Glória a Deus. Antes falamos sobre o vício do pecado, do qual todos nós um dia estávamos aprisionados, né? Então Cristo nos libertou, e toda a temática dessa série ela vai permear, vamos dizer, vai ter como pano de fundo essa questão de adoração e escravidão, adoração e escravidão. Então, foi muito pertinente, irmãos. Teve alguns irmãos que vieram com perguntas interessantes, amém? Após a série, eu confesso que eu me diverti bastante com as perguntas. Teve irmãos que chegou em mim e falou assim: bom, pastor, já que você não falou nada do MS Cap, eu estou à vontade, amém? Irmão, eu nunca passei tão mal de rir, irmão, amém? Com as perguntas que me vieram. Foi de tudo, mas no meio da brincadeira, o pessoal perguntaram da telecena, baú da felicidade, né? Ai, meu Deus do céu, eu me diverti demais com os feedbacks. Mas eu fui muito feliz, irmão. Houve quebra de anonimato, já nessa semana, não é fácil. Pessoas pedindo ajuda, reconhecendo, confessando para o seu cônjuge. Então isso é significativo, irmãos, amém? A gente não vem aqui aos domingos para expor uma mensagem e ela está descolada da sua vida real. Não, é para que seja confrontado, para que a gente consiga ver progresso. E se você enfrenta esse tipo de vício, nos procure. Estamos aqui para ajudá-lo. Quando a gente fala sobre quebra do anonimato, não é de ficar anunciando o seu nome para as pessoas. É o quebra de anonimato de você poder confessar o pecado a alguém, de você poder reconhecer que precisa de ajuda. Sozinho, irmãos, vai ser muito difícil. Muito difícil, amém? Muito difícil. Mas eu estou mudando os hábitos. Que bom, a mudança de hábitos vai promover todo esse ambiente. Mas é necessário a transformação do Evangelho no seu coração. Só a força do hábito, acho muito difícil você conseguir. E hoje, nós vamos tratar sobre um tema muito importante, né? E que, sem dúvida, gera um aprisionamento, a nível em termos proporcionais, muito maior do que o vício em apostas esportivas, que está vinculada à impureza sexual e ao vício em pornografia. Então, isso tem sido um tema corrente nos últimos 20 anos, em especial nos últimos 20 anos. Houve uma potencialização do estímulo pornográfico após o avanço da tecnologia. Então, existem estudos que mostram para nós que há uma congruência de consumo de pornografia com o avanço da tecnologia. Então, ainda que nós possamos reconhecer os benefícios da tecnologia, amém? E devemos reconhecer e devemos usar esses benefícios. Temos que reconhecer também que nem tudo aquilo que a tecnologia provisionou é saudável para nós.
E a ideia aqui, irmãos, não é apenas trazer o óbvio, né, que o consumo da pornografia seja um errado, e é errado. Mas é a gente trazer uma perspectiva bíblica acerca do corpo e acerca do prazer sexual. Nós trabalhamos aqui na semana passada e a gente vai continuar trabalhando. A importância da gente compreender que as estruturas que nós cultivamos, os hormônios que nós temos, em especial aí a relação da dopamina com essa busca pelo prazer, o desejo de satisfazer, não foi algo fabricado pelo inimigo, foi algo dado por Deus. O seu cérebro foi desenvolvido e dado pelo Senhor, assim nós cremos, amém? Então, nós precisamos entender que também essas estruturas devem se sujeitar ao Senhor. Percebe que aqui a gente toca em um conceito de adoração integral. Repete comigo, adoração integral. Então isso significa que a vontade de Deus é que a nossa adoração não seja apenas respostas que acontecem durante o culto público. O culto público faz parte dessa proposta de adoração. Mas o alvo é que nós possamos responder a Deus com tudo que nós somos, com tudo que nós temos, com tudo aquilo que Deus nos confiou. E isso, irmãos, quando a gente fala sobre entregar a Deus tudo que nós temos, a primeira coisa que nós pensamos já é em ofertas, não é isso? Em ofertas, em questões financeiras. Isso está dentro do conceito, mas também não é só isso. Então, quando falamos sobre responder à adoração, entra também a questão hormonal, entra também a questão das habitualidades, certo? Então, nós precisamos explorar isso. Jesus traz para nós um certo quebra de paradigma, né? Eu vou entrar nesse texto, mas apenas de maneira introdutória, demonstrando que o pecado estaria acontecendo até antes da consumação, mas na disposição do olhar e da cobiça, algo que nasce no coração. Jesus ele leva a questão para um nível mais profundo, ele leva a questão para um nível que antecede a prática, demonstrando que não é apenas o ato em si, mas a concepção desse ato, o ato cogitado, aquela cobiça, o desejo desenfreado. Jesus trata sobre isso. Então, quando falamos sobre questões sexuais, estamos falando sobre identidade, estamos falando sobre a nossa posição de adoração. Agora, há algo de específico quando falamos sobre sexo e sobre o corpo humano. E nós vamos observar, e esse vai ser o primeiro trecho que nós vamos ler, que o apóstolo Paulo fala sobre o pecado contra o corpo, ser distinto dos demais pecados, que os demais pecados seriam cometidos fora do corpo, mas o pecado se comete na carne, né, que envolve a questão sexual, a imoralidade sexual, que o termo utilizado no grego é a expressão porneia, essa imoralidade ela é distinta. E nós vamos tentar entender por que é que Paulo coloca essa perspectiva de distinção de pecado sexual. Por que Paulo olha tanto em Romanos quanto em 1 Tessalonicenses, e em especial 1 Coríntios 6, ele olha para a porneia, para o pecado da imoralidade sexual, com uma espécie de lente de aumento. É algo que chama a atenção de Paulo. E Paulo traz para nós com severidade de assunto. Isso, irmãos, colide diretamente com o tempo que nós vivemos, onde, após aí a última revolução sexual, o que se tem é um conceito que, embora eu vou falar desse conceito e aparentemente a gente vai associar isso exclusivamente ao movimento feminista, isso não é exclusivo do movimento feminista. Na verdade, isso está no imaginário de todo mundo, inclusive no nosso, que somos cristãos. Uma das, entre aspas, conquistas da revolução sexual é uma ideia de autonomia absoluta sobre o seu próprio corpo, uma ideia de soberania sobre o seu próprio corpo. Basicamente, ninguém tem o direito de desonrar, só você mesmo. Só você mesmo agora tem o direito de desonrar o seu próprio corpo. E isso cria-se uma concepção de que o corpo é uma coisa, de que o corpo ele apenas faz parte de você. Ou seja, você não é o corpo, você é um espírito, uma alma, seja lá o que for, dentro de um corpo. Então o corpo é algo para ser usado, para ser utilizado, porque no fim Deus vai destruir isso aí mesmo. Entende? Então esse rebaixamento do corpo, numa conotação de que ele não importa muito, que o que importa é o imaterial, é o etéreo, são as coisas subjetivas, né? A alma, o espírito, essas coisas que nós não vemos, é isso que importa. A Bíblia não trata dessa maneira. A Bíblia traz para nós uma significação do corpo. Então, para que a gente possa compreender essa dinâmica de prazer sexual e como isso entra dentro da adoração, a gente vai precisar passar por uma teologia do corpo. A gente vai precisar entender que papel o corpo ocupa nisso tudo. Nós vamos perceber que a ética cristã é fundamentalmente contrária ao liberalismo sexual.
Então a gente vive um tempo de liberalismo sexual, liberalismo econômico e por aí vai. E eu não estou aqui fazendo uma crítica global ao liberalismo e etc., as práticas liberais a nível de economia. Podemos questionar isso também, porque acaba que deságua. Mas o liberalismo sexual, enquanto conquista da revolução sexual, ela não é bem uma conquista, ela é um grande engodo. A Bíblia nunca tratou de um ser humano ser soberano sobre o seu próprio corpo. E a Bíblia também nunca tratou o corpo desassociado da sua própria identidade. De maneira curiosa, os autores na língua hebraica, eles trazem para nós uma definição de quem nós somos, por vezes falando que nós somos alma, em outras falando que nós somos um coração, em outra falando que nós somos corpo. É importante que se diga também que essa associação direta entre carne e corpo, carne num sentido caído, de pecado, é uma associação equivocada. Quando a Bíblia fala sobre carne, os prazeres da carne, a tentação da carne, ela não está falando da estrutura anatômica, ela está falando da concupiscência da carne, de uma natureza carnal. Amém, irmãos? Se a gente não entender de maneira clara como a Bíblia nos posiciona acerca do corpo humano, nós vamos ter muita dificuldade de lidar com esses assuntos. A Bíblia não vê o corpo desassociado, ela não vê o material como algo que não presta e o imaterial algo que é bom. Na verdade, irmãos, e isso tem muito a ver com o liberalismo sexual, isso tem tudo a ver com a maneira como os gregos interpretavam o corpo. E como eles interpretavam, influenciados por Platão, aquilo que é espiritual e aquilo que não é. Basicamente, no platonismo cria-se o quê? Olha, o que é matéria está corrompido, então não serve para nada. O que importa é a transcendência. E a transcendência nós só atingiremos depois de mortos. Então o que nós vamos fazer aqui? Vamos comer, beber, gastar o corpo, vamos empanturrar, vamos detonar tudo. Por quê? Porque no fim o que importa não se vê. Quem está entendendo? Eu estou parafraseando o sentimento de Paulo em 1 Coríntios capítulo 6, que é o texto que nós vamos ler. Então, nós não vamos conseguir lidar biblicamente, teologicamente, com essas questões, esse enfrentamento ao vício da pornografia, se a gente não tiver bem adequado nos nossos corações, a maneira como Deus interpreta o nosso corpo. Para que nós possamos interpretar o corpo segundo a ótica de Deus. Quem entendeu até aqui, diga amém. Vai lá para 1 Coríntios capítulo 6, vamos lá. Aleluia, agora são 10h30, às 13h15 a gente termina, amém. Brincadeira, gente. 1 Coríntios capítulo 6. A gente vai ler do verso 12 ao verso 20. Primeira Coríntios 6:12. Tudo me é permitido, ou tudo me é lícito em algumas versões, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. Uma pausa aqui. Percebe que Paulo está colocando entre aspas, né? Ok? Eu vou continuar a leitura, mas... Gente, vamos ficar de pé, pelo amor de Deus. Ninguém ficou de pé também. A culpa é de você. São muitas emoções, irmãos. 1 Coríntios 6:12. Então, antes da gente ler, só lembra, quando Paulo colocar... Paulo não colocou, o tradutor colocou para nós essas aspas, é porque Paulo está fazendo uma citação direta a uma fala comum na cultura grega, tá bom? Só lembra disso, senão vai parecer que é, enfim, uma fala qualquer. 1 Coríntios 6:12, vamos lá. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual, porneia. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Feche os seus olhos, Senhor, em nome de Jesus. Queremos te agradecer, Senhor, pelas tuas sagradas escrituras, que nós possamos acessar a tua revelação, provar da tua sabedoria, do teu conhecimento nessa manhã. Nos conduza, Senhor, a esse local profundo, esse local de maturidade e equilíbrio acerca de um assunto tão importante, tão pertinente. Nos ensina, Pai, a olhar para o corpo da maneira devida. Nos ensina, Senhor, a interpretar as questões sexuais segundo a ótica da tua palavra. Assim nós te pedimos em nome de Jesus, amém e amém.
Muito bem, pode sentar agora sim. Perfeito. Então, irmãos, nós temos aqui um texto onde Paulo trata sobre uma questão que era muito corrente no primeiro século, ali na Grécia, em especial na região de Corinto, que era a questão da imoralidade sexual. Não era o único problema da igreja de Corinto, amém? Não era o único enfrentamento, mas era um dos enfrentamentos. Nós vamos perceber que Paulo se dedica a falar sobre isso. No capítulo 5, ele vai falar sobre uma situação de moralidade, uma situação grave de moralidade, onde basicamente um enteado estava tendo relações com a madrasta. E depois ele avança de maneira mais detalhada acerca do assunto da imoralidade, onde ele trabalha uma teologia do corpo. O capítulo 7 vai começar a falar sobre a questão da dinâmica sexual dentro do casamento e do próprio casamento em si. Então, ainda que não seja a única temática que Paulo quer abordar com a igreja de Corinto, é uma das principais temáticas que ele aborda nessa carta. Ele estava lidando com uma forma de pensar acerca não apenas do sexo, mas também do corpo do ser humano. E essa maneira de pensar sexo e pensar corpo nos afeta até os dias atuais. Se naquele tempo, no primeiro século, a grande escola que observava uma certa interpretação, segundo a ética cristã, equivocada acerca do prazer, era o epicurismo, nos nossos dias a gente poderia dizer que o epicurismo, ele foi reinterpretado enquanto cultura do self, onde as coisas estão centradas no interesse do indivíduo, onde as coisas estão centradas nas vantagens que o indivíduo pensa que ele pode acumular e na maneira como ele pode se satisfazer. E aí entra a questão dos prazeres sexuais. Então Paulo ele vai trazer dois dizeres que eram muito comuns à época: tudo me é permitido. E na sequência ele vai falar assim do corpo, dos alimentos. Olha, o texto vai dizer, né? Tudo me é permitido. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas no final tudo vai ser destruído. Então a leitura que Paulo traz, que ele tenta combater, é o que? Olha, a maneira como vocês, povo de Corinto, estão enxergando as coisas, está sendo profundamente influenciado, não por Cristo, mas por uma maneira de ver o mundo e consequentemente ver o corpo e interpretar o sexo de uma maneira equivocada. Vocês estão subestimando a importância do corpo. Vocês estão diminuindo a importância do corpo. Paulo vai começar a trabalhar uma conceituação do corpo que é importante para nós. E ele não nos priva de um vínculo importantíssimo para a gente entender essa questão, que é a ressurreição. Repete comigo, ressurreição. Paulo vai começar a fazer uma defesa da importância e do quão sagrado é o corpo do ser humano a partir do prisma da ressurreição. Paulo está mostrando para nós que a semelhança de Cristo, nós também seremos ressuscitados. Essa é a fé cristã. Nós cremos que Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou, e ao final ele voltará, julgará toda a terra, e nós, aqueles que creem, serão ressuscitados com ele, e assumiremos novos corpos. A redenção final e a proposta de eternidade não é ausente de corpo, é com um corpo distinto. O reverendo N.T. Wright vai chamar isso de transubstancialidade. Então, é o mesmo corpo, mas com uma maneira de substância distinta. É um corpo capaz de ser reconhecido. É corpo. A substância é distinta, mas é corpo. É algo que se pode tocar. Qual é a certeza que nós temos? Olha, o texto bíblico aponta para nós, e as evidências históricas apontam para nós, que Cristo foi assim com Cristo. Ele ressuscitou. Ele tinha um corpo e uma face que era possível de se reconhecer. Ele tinha um corpo que era possível de se tocar. Uma nova substância, uma transubstancialidade. Nós passaremos por isso também. Essa é a promessa da fé cristã. De tal maneira que nós não podemos viver uma vida nos esquecendo de que Jesus Cristo voltará. Isso alimenta a nossa esperança, irmãos, amém? Paulo, quando vai motivar os filipenses, ele traz a centralidade da certeza de que Jesus Cristo voltará. Em Hebreus capítulo 11, verso 37 em diante, o autor de Hebreus ele vai dizer muito claro: olha, aquele que vem, virá, e não demorará. E vai começar a ensinar sobre fé, falando que a fé é uma certeza das coisas que se esperam. E o que é que se espera no contexto de Hebreus? A volta de Cristo. Então, a fé é centrada para esse retorno. A nossa vida é centrada neste retorno. Nós não podemos viver nessa vida nos esquecendo de que Cristo voltará. E juntamente com o seu retorno, haverá consumação final e ressurreição dos nossos corpos. Mas peraí, pastor, a propósito da mensagem vai falar sobre vício e pornografia, você está falando sobre ressurreição do corpo? Sim. Por quê? Foi a maneira com a qual Paulo enxergou, que era a maneira mais sábia, segundo o Espírito Santo, de tratar sobre a porneia, sobre as imoralidades sexuais. Porque basicamente a imoralidade sexual faz com que você trate o corpo como uma coisa.
Você trata o corpo como se fosse um pedaço que deve ser destruído, porque o que importa não se vê. O que importa a gente vai atingir quando transcendermos. Então isso aqui já não importa. E isso é a base das relações daquilo que vulgarmente é chamado e que não faz o menor sentido conceitualmente falando. Sexo sem compromisso. Se é sexo, é compromisso. Uma das coisas mais anacrônicas isso. É um sexo sem compromisso, ou o chamado sexo casual. Para que isso seja consumado, eu preciso desumanizar o outro. Eu preciso olhar para aquele corpo e não ver compromisso, e não ver algo sacro naquele corpo. Mas nesse processo de coisificação do próximo, eu me coisifico. Eu preciso me rebaixar a uma coisa, para que eu possa interagir com outra coisa. E tudo começa na maneira como eu olho para o corpo. Então não, o corpo, irmãos, não é uma mera coisa. Há uma fala muito comum, da qual eu já fiz parte dessa fala comum por não conhecer, por não saber, há um determinado período de tempo, por não ter o conhecimento devido das Escrituras acerca disso, de que nós somos algo dentro de, certo? Uma coisa é a gente extrair a nossa identidade espiritual. Amém, irmãos? Isso é uma coisa. Outra coisa é olhar para o ser humano e pensar que o ser humano é um espírito em um corpo. E tratar o corpo como algo secundário. O espírito algo divino, o corpo algo que não presta. Por isso a assimilação corrente de corpo e carne. E pensar que o que vem do corpo não presta. A ideia não é essa, pelo menos não do ponto de vista das Escrituras. Não foi assim nem com Cristo. A proposta de Cristo era apresentar uma pele divinizada. De tal maneira que pessoas que tocavam na sua pele chegavam também a serem curadas. A ideia não era um espírito divinizado e um corpo corrompido, mas um espírito divinizado que é capaz de transmitir virtude também pela sua pele. Então esse pensamento de separação, material e imaterial, imaterial é bom, material é ruim, isso não é um pensamento cristão, isso não corresponde à ética cristã, isso é um pensamento extremamente platônico, epicurista. Foge da ética cristã, mas corresponde aos anseios do liberalismo sexual. O meu corpo são as minhas regras. Eu sou soberano sobre o meu corpo. Esse é o pensamento do tempo que a gente vive. E é por isso que aquilo que há de mais moral na nossa sociedade tem a ver com consentimento. Não é assim? Se consente, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Uma pessoa pode ser manipulada a consentir. Para o cristianismo, o consentimento não é suficiente. Existem outros limites morais que a fé cristã nos propõe. Um adolescente de 12 anos consentir que o seu pai a abuse, dentro do liberalismo sexual, seria suficiente, porque consentiu. Há até uma história bizarra, não vou me lembrar dos personagens, etc., que, se eu não me engano, aconteceu na Holanda, onde um rapaz procurou um outro para consentir ser morto, fatiado e canibalizado. E aí apareceu um indivíduo. Eles tiveram relações sexuais e na sequência foi morto e canibalizado. E aí isso foi para a corte. E ele quase foi absolvido. Porque havia consentimento. Então o liberalismo sexual, e isso é uma das conquistas da revolução sexual, tem a ver com consentimento. Mas para a fé cristã não é suficiente, irmãos. Consentir para nós não é suficiente. Por quê? Porque a ótica do cristianismo, eu não sou o dono do meu corpo. Entenda, Deus não quer anular os seus prazeres, mas Ele quer te retirar da tirania dos seus prazeres. Você ser escravo dos seus prazeres, em especial os prazeres sexuais, vai te gerar muito problema. Vai te desfigurar enquanto indivíduo. E há uma íntima relação entre identidade e sexualidade. Íntima relação, eu disse. Então é uma temática importante. O consentimento para nós não é o suficiente. Para o liberalismo moral, sexual, o consentimento basta. A autonomia do ser humano atropela todo e qualquer outro princípio moral. Isso para o cristianismo é insuficiente. Isso é a primeira questão que você tem que aprender hoje. Então nós não temos um corpo, nós somos corpo. Vamos repetir isso comigo? Diga, não temos um corpo. Nós somos corpo. Agora, o corpo nos define por completo? Não, evidentemente que não.
Paulo deixa muito claro para nós, olha, o homem interior, o homem exterior, certo? Diversas porções da Escritura vai falar para nós sobre corpo, em outros momentos, carne, em conceitos distintos, espírito, alma, coração, mente, são palavras que elas são, eu já tratei disso numa série que me fugiu o nome agora, mas são palavras em que é possível perceber intercambialidade, especialmente no Antigo Testamento. Os autores vão intercambiando essas palavras. Ora é espírito, ora é alma, ora é isso, ora é aquilo, e por vezes somos definidos enquanto corpo. Em porções diminutas na palavra de Deus, mas existe essa situação. A vontade de Deus é que nós possamos nos compreender como um ser inteiro, não como um ser imaterial que está provisoriamente ocupando. Não, a redenção e ressurreição final não é apenas para a alma. Glória a Deus, irmãos. Senão não haveria por que haver ressurreição. Se hoje quem morre, a alma sai do corpo, vai para Deus ou vai para o colo do capeta. Não é assim? Então não faria sentido ter ressurreição. Mas é justamente porque existe a expectativa de que ele vai voltar, e para nós é uma certeza, é que haverá uma ressurreição cósmica e também do nosso corpo. Então Deus traz para nós uma responsabilidade de nos prepararmos para esse grande dia. Então cuidar do corpo, zelar do corpo e entender que é o Senhor quem é soberano no corpo, me prepara para esse grande dia da ressurreição. Ignorar os limites que Deus estabelece acerca da minha sexualidade, do que Deus estabelece enquanto é moral para o meu corpo, que vai muito além do consentimento para o cristianismo não é suficiente, demonstra que eu estou em profundo ritmo de adoração ao Senhor. E que eu quero participar dessa trilha de santificação, para que o grande dia chegue e eu possa dizer: Senhor, eu busquei cuidar e zelar do corpo que o Senhor me confiou, que fazia parte de mim, que ele seja entregue enquanto sagrado para o Senhor. Amém? Eu vejo pessoas que perguntam assim: olha, mas a Bíblia fala alguma coisa sobre, tem algum texto explícito falando sobre realizar sexo antes do casamento? Texto explícito? Olha, não vai ter, não farás. Por quê? Porque é tão óbvio que não deve ser feito, que os autores bíblicos, vamos dizer assim, nem precisaram colocar, porque há toda uma proposta teológica, demonstrando que sexo é compromisso, que sexo é selo de aliança, que é no sexo que eu estabeleço promessa, que eu empenho palavra, que eu assumo responsabilidade, que eu assumo deveres em relação ao outro. Então como é que poderia haver a mínima possibilidade de eu considerar um tipo de sexo sem compromisso, sendo que ele é a expressão do compromisso? São coisas tão óbvias segundo o texto bíblico, e vamos dizer assim, em toda a macronarrativa fica muito claro. Isso começando em Gênesis 1 do 26 ao 28, envolve questões de sexualidade e reprodução. Gênesis capítulo 2, a efetivação do prazer sem necessidade de ser reproduzindo. Então é uma temática corrente nas Escrituras. Então quando se há esse questionamento, pode ou não pode antes do casamento, não vou nem entrar em questões de pode ou não pode fora do casamento também, mas é uma temática tão óbvia segundo as Escrituras, por conta do zelo que se deve ter à sua sexualidade, ao pudor que nós devemos cultivar, ao que significa a exposição da intimidade, que fica muito claro que em matéria de adoração, aquele que busca ao Senhor, certamente preservará o seu corpo do escárnio, certamente preservará o seu corpo das obscenidades. Por quê? Porque tem profunda aliança com o Senhor, e assumirá um compromisso marital, no caso, um compromisso de casamento, matrimonial, por meio de promessas, palavras, aliança, e aí vem a consumação sexual, que faz parte. O sexo não tem um fim em si mesmo. Amém, irmãos? Então, para o cristianismo, o corpo importa. Para o cristianismo, o corpo é sagrado. Quando você trata o corpo como uma expressão contingente, uma coisa que você usa, o corpo não é você. Então não importa o que você faz com o corpo. Essa é a lógica do liberalismo moral atual. É assim que os próprios coríntios pensavam, inclusive. Porque tratavam a matéria como algo inferior ao espírito. Então, irmãos, presta atenção. Para desdobrar na pornografia e no vício de pornografia, existe uma impureza, certo?
E essa impureza, ela não é meramente conceitual. Ela é uma impureza de desvio de coração. Talvez por não compreender a dimensão, e hoje você está tomando consciência dessa gravidade. Mas é a essência do obsceno. É o corpo sem alma. Logo é uma violação. Vou trazer aqui um exemplo. Se você, imagina você, eu passei por isso, porque trabalhei no SAMU, eu sou médico também, e o período que eu trabalhava no SAMU, às vezes a gente tinha que ir lá constatar um óbito, né? E geralmente a gente não chegava primeiro que o bombeiro, alguma coisa assim, né? Quando era constatação de óbito ou situação violenta. Mas quando uma pessoa vem a falecer, se você é um leigo, ok? Você é um leigo, total leigo. Geralmente, em nome de Jesus, você não pega o celular, amém, irmãos? Para filmar. Mas geralmente, o que as pessoas fazem? Elas fazem o quê? Cobrem, é ou não é? Você cobre o rosto. Isso é comum. Por quê? Porque aquele corpo agora está desalmado. Está sem alma. E o corpo sem alma, ele é algo obsceno. Obsceno, irmãos, a gente associa só a questões de lascívia. Obsceno aqui tem a ver com algo incorreto, vamos colocar assim, tá? Uma postura desonesta. É desonesto eu ficar vilipendiando o cadáver. É desonesto eu tirar foto de um cadáver. É até crime, né? Vilipendiar um cadáver. Eu não posso. Então, quando a gente se depara com um corpo sem alma, nós cobrimos. E é justamente esse ato que as pessoas cultivam dentro do liberalismo moral. Para que eu possa reduzir o sexo a algo sem compromisso, eu preciso desumanizar o outro. Eu preciso tratar o outro enquanto coisa. E eu preciso me portar enquanto coisa. Para que eu possa retirar o elemento de compromisso. Tecnicamente, eu estou tentando suprimir a intencionalidade relacional. Porque sexo é intenção relacional, uai. Ou não? Aí eu preciso diminuir isso. Para amortecer minha consciência. Então eu trato como se fosse um corpo sem alma. Preciso desalmar as pessoas. E isso vai criando um pano de fundo para a pornografia. Por quê? A pornografia, ela faz justamente isso com as pessoas. Não é um prazer verdadeiro. Certo? Não há satisfação de fato. E mais de 48% daquilo que é proposto na internet, existe algum tipo de violência física. E mais 66% a violência ou as agressões verbais. Mas, para que eu possa consumir, eu preciso me desumanizar. E a cada vez que eu consumo, eu vou me desumanizando. Então, Paulo está dizendo assim, olha, tudo é lícito. Você quer, você faz. Ou seja, existe um elemento de autonomia no cristianismo. Você é livre. Só que essa sua liberdade, ela deve ser mediada ou ter como referência Cristo. Eu sou livre para ser um idiota? Mas não é a vontade de Deus. Entendeu? Eu sou livre para ser um chantagista? Eu sou livre para praticar atos pecaminosos? Olha, tecnicamente a liberdade propicia qualquer coisa. Na ética cristã, a liberdade está ancorada em Cristo. Deu para entender a diferença? Então esse qualquer coisa, ele é a partir de Cristo. O que Cristo considera as coisas? O que Cristo considera o meu corpo? E o que é que Cristo considera tais práticas? Será que a possibilidade de Cristo participar da minha atividade sexual sem compromisso? Eu consigo ver elementos de glorificação quando eu pratico sexo ou eu consumo pornografia fora, praticar o sexo fora de uma concepção de família, de ato matrimonial. Ou eu consigo perceber Deus sendo glorificado no ato pornográfico? Que tecnicamente é livre. Então percebe que Paulo, ele traz a frase, o ditado para o debate. Muito bem, tudo me é lícito, mas em tudo me convém. Por quê? Porque olha, eu seria muito ignorante em desprezar a sabedoria. Eu agora posso acessar o sábio, que é o Senhor. Eu posso acessar a sabedoria que vem do trono. E seria um tanto quanto muito irracional e até uma postura de rebelião da minha parte, ignorar aquele que me salvou. Faz sentido, irmãos? Então a essência do obsceno é uma violação. E como que a prática sexual moderna ela se desenvolve? É a normalização do obsceno. Eu já disse aqui.
Pois para que ela funcione, as pessoas engajadas no ato não podem se importar com a pessoa do outro e não se unem eroticamente com a pessoa do outro. E verdadeiramente, erótica aqui no sentido de amor. O amor nessa vertente sexual. Não há. Há apenas a busca pela própria satisfação. Olha só que interessante isso, não precisa abrir no texto, mas 1 Coríntios 6 vai dizer que o nosso corpo é para o Senhor. 1 Coríntios 7 vai dizer que o corpo da mulher não é dela, mas é do marido. E o do marido é da mulher. Então, quer seja você solteiro, quer você casado, o corpo nunca é seu. O corpo é você, mas você não tem tutela sobre ele, porque o dono é o Senhor. Amém? E, parênteses, quando fala do corpo do homem ser da mulher do homem, aqui não há relação de dominância e superioridade em absolutamente nada. Ele não está tratando sobre hierarquia. Amém, irmãos? E muito menos espaço para comportamentos abusivos e etc. Porque supostamente, se você é meu, você tem que fazer tudo que eu quero. Não é assim. Ali, tanto é que o texto está trazendo para nós que o corpo de um é do outro e do outro é de um. Significa o quê? Harmonia, irmão. Amém? Ou seja, eu sirvo. Então o sexo, segundo as escrituras, ele não está relacionado de maneira última, presta atenção, essencial, com o meu próprio prazer. Porque talvez seja uma dinâmica real dentro do seu próprio casamento. Onde há uma busca, há uma satisfação, sem se preocupar se o outro está sendo servido. Isso é pecado. Se eu não me interesso sexualmente em servir ao outro, eu estou pecando. Porque eu só estou pensando em mim, nos meus prazeres. Então ele tem um propósito de serviço. Para que não haja compromisso, então o corpo do outro é uma coisa a ser usada, supostamente desassociada da alma. E isso é uma relação de desonra. Por que sexo fora do casamento é pecado? Porque é uma situação de desonra. É ofensivo contra Deus, é ofensivo contra o próximo. Por que sexo antes do casamento ou fora de uma situação de casamento? Sexo qualquer um, sexo casual, é pecado, porque é uma relação de desonra. E o nosso corpo não foi confeccionado para a desonra, ele foi confeccionado para adorar a Deus. Deus não fatiou a propósito da adoração. Ele não disse assim, adore com a sua alma, com o seu coração e o seu corpo. Seu corpo é bagaceira. Vai, quem pegar, pegou. Não, é com tudo que somos e que temos. E aqui o corpo entra na dimensão do que somos. Vocês estão aqui, irmão? Um ambiente tão calado. Então o que temos é uma objetificação mútua. Pois para que eu trate o corpo do outro como coisa, eu também preciso me despersonalizar. Já disse isso. Há uma frase aqui do reverendo Guilherme de Carvalho que ele vai dizer da seguinte maneira: a obscenidade é próxima da bestialidade. Ela sempre envolve a tentativa de divorciar o ato sexual de sua intencionalidade interpessoal. Então, nesse ritmo da obscenidade sem freio, o meu corpo se torna algo falso, porque eu sou falso. O meu corpo revela a minha hipocrisia, porque de fato estou sendo hipócrita. E também demoníaco. Qual o resumo disso? Porneia, imoralidade sexual. É algo sem alma e sem compromissos morais. Vai lá para 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3. A vontade de Deus é que sejam santificados e que se abstenham da imoralidade sexual. 4. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Volta um pouquinho, verso 4 novamente. Cada um saiba controlar, em algumas versões dominar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Diga assim, santidade e honra. Não dominado pela paixão dos desejos desenfreados, como os pagãos que não conhecem a Deus. 6. A esse respeito, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. Como já dissemos e advertimos, o Senhor é o vingador quando se trata de todas essas práticas. Ou seja, você que quer ser o safado,
Deus vai te pegar, irmão. Não é? Não sei qual que é a expressão que é utilizada hoje. Antes de eu me converter, quando eu era da bagaceira, a gente falava isso. Esse é o pegador. Então, pegador, Deus vai te pegar. É basicamente isso que o texto está falando, amém? Você não vai ficar impune dessa. Porque você decidiu desonrar a si mesmo e promover a desonra, objetificando as pessoas, diminuindo as pessoas, desalmando as pessoas, despersonalizando elas. Uma pessoa que se sente sem alma porque recebe essa comunicação desalmada, ela vai padecendo, ela vai perecendo. Ela se perde existencialmente. Por isso que tantas pessoas são feridas na área afetiva e sexual. Não há espaço. Como já dissemos e advertimos, o Senhor é o vingador quando se trata de todas essas práticas. 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. 8. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que dá a vocês o seu Espírito Santo. Amém? Atenção aqui, nós temos hoje uma hiperestimulação sexual que ativa campos distintos do nosso cérebro. Isso é o tempo que a gente vive, tá? A pornografia é um produto cultural típico da vida moderna. Dentro dessa proposta do liberalismo moral, que é um tempo pós-industrial, ela corresponde exatamente aos desejos. Só que tem um efeito multiplicador com a revolução digital. Porque agora, aquilo que era difícil de se acessar, antigamente eram as revistas, né, de mulheres e etc. E aí tinha toda aquela dificuldade de um jovem acessar aquela revista. Se antigamente existiam aquelas, como chamava, gente? Que você locava filme? Videolocadora. E aí tinha a cortininha, lembra da cortininha? Lembra, né? Eu lembro, irmão. Eu já fui muito prisioneiro de pornografia, posso falar. E eu me lembro da cortininha, irmãos. Eu era pequenininho, mas eu me lembro da cortininha, porque não tinha jeito. Se a cortina movimentava, tinha gente lá dentro. Aí se sair, irmão, aquele constrangimento. Ela estava atrás da cortina, né? Safado. Então, a cortininha, ela gerava esse pensamento, porque, olha, nós precisamos cobrir isso aqui, existe um grau de pudor. E aí a sociedade escalou. E hoje não tem mais cortina alguma, hoje não há mais pudor algum, hoje que tem acesso ilimitado. Hoje o que existe é um acesso ilimitado. Existe um conceito, e eu não quero trazer palavras complicadas, mas eu preciso trazer pelo menos o nome desse conceito, porque ele é importante. Que é algo chamado efeito Coolidge, C-O-O-L-I-D-G. Não é bem uma palavra, tá? Coolidge, segundo a história, era o nome de um ex-presidente. Tem toda uma história por trás, eu perderia tempo para explicar o porquê do nome. Mas esse efeito Coolidge, basicamente, ele fala sobre um fenômeno chamado habituação. Repete comigo, habituação. Então, na descrição desse fenômeno, isso foi observado tanto com roedores, até ser testemunhado também com seres humanos. Basicamente, o que significa isso? É o desespero pela novidade. E sexualmente falando, isso tem um peso dramático. Então a pornografia, ela corresponde diretamente a esse efeito Coolidge, que é o quê? De habituação. Que é os meus níveis de dopamina, de busca pelo prazer, e agora falando sobre questões sexuais, eles vão diminuindo, presta atenção, diminuindo, se eu cultivo o hábito sexual de maneira correta apenas com a mesma pessoa. E eles aumentam se eu busco por novidade. E mudam-se as pessoas, mudam-se as cenas e etc. Inclusive o período refratário, pós-ejaculação do homem, é diminuído quando se deparado com parceiras distintas. Isso é o efeito Coolidge. Então, por conta da habituação, o nosso cérebro vai sendo escravizado em busca da novidade. Eu não estou falando do prazer em si, da satisfação em si, mas da busca. Quem entendeu, diga amém. Então, a dopamina está amplamente envolvida com a busca. A dopamina foi muito descrita por muito tempo como o hormônio do prazer. Mas no ato que te satisfaça, seja ele sexual, aposta, vício, etc. Quando você realiza e vem o prazer, vem a satisfação, os principais hormônios envolvidos são opioides endógenos.
baixos níveis de dopamina. A dopamina explode na busca, na motivação. Então é um hormônio que está vinculado ao que me leva a buscar. Deu para entender? E quando diz respeito a questões sexuais, a habituação faz sempre eu querer novidade. Parênteses. Poxa, pastor, mas aí fica difícil para quem corresponde dentro do casamento, né? E só cultiva sexo com a sua esposa, esposa com o marido. Então a gente vai ficar prisioneiro de algo parado? Não, porque o elemento de novidade pode ser colocado dentro do casamento. Amém, irmão? Fantasias, né? Ou qualquer outra coisa. A sua esposa que cultiva hábito sexual contigo, homem, se você leva ela para viajar, leva ela para um espaço diferente, a tendência é que isso gere uma experiência sexual distinta. Amém, irmãos? Modificação de posições, cenários distintos. Tudo isso gera no nosso cérebro uma satisfação. Isso ajuda a vencer esse desespero pela novidade. Quem está entendendo? Agora, se não há essa interpretação, e o marido não se empenha em prover para a mulher algum tipo de novidade, e a mulher prover para algum tipo de novidade dentro do casamento, o seu cérebro, pela habitualidade, vai querer buscar novidade. Entenderam o problema? E aí o que a pornografia te oferece? Meu amigo, tudo que você possa imaginar. Só que aí entra num outro campo perigoso, da tolerância. A habituação te leva a um alargamento da sua tolerância. Então isso estatisticamente já é comprovado. A pessoa ela pode começar consumindo uma mulher nua, foto. Ela vai progredir, aquilo não vai mais satisfazer ela. Já não vai ter pico de dopamina para buscar isso. Ela vai querer uma novidade. Ela vai ver a cópula sexual, homem e mulher. Mas daqui a pouco isso não vai satisfazer. E daqui a pouco ela vai buscar orgia. Isso não vai satisfazer. Daqui a pouco ela vai procurar romances de outros gêneros. A associação com o consumo de material em pedofilia geralmente tem uma história com quem começou consumindo coisas, vamos dizer, pela indústria pornográfica, simples. Todo viciado em pornografia é um potencial abusador. Toda viciada em pornografia é uma potencial abusadora. Uma vez escravo, você não define mais a rota. Uma vez escravo, você só vai sendo conduzido. Então talvez você hoje se veja viciado em assistir vídeos pornográficos entre um homem e uma mulher. E talvez você ache um absurdo imaginar que você um dia assistiria um vídeo de um animal com uma mulher. Mas é para onde a escravidão te leva. A indústria pornográfica, ela é, de fato, a grande expressão da porneia, da imoralidade sexual. E hoje a gente passa por um processo de horizontalização social do consumo imoral. O que nós estamos assistindo hoje, a nível social, um advento do privacy. Qual é o nome do outro? Pode falar, irmão, não estou falando que você consome isso. Aplicativo. O povo está ganhando muito dinheiro. Fugiu não. OnlyFans. Privacy, OnlyFans. Tem um terceiro que eu não lembro, não. Eu tinha colocado na pesquisa, mas não lembro. O que está acontecendo hoje é uma horizontalização. Mediante recompensa financeira, paga-se bem. Então percebe que é uma normalização do obsceno. A completa normalização do obsceno. Esses dias eu vi uma entrevista onde a mãe dizia assim, olha, eu fico envergonhada, né? Porque minha filha está aí, ó, se expondo. Aí a filha fala bem assim, mas e o que eu já te proporcionei a nível de experiência com o dinheiro que entrou? Aí a mãe, realmente foi muito bom. Entenderam? Então, virou uma lógica de mercado onde as pessoas agora podem gerar recurso financeiro a partir da exposição física. Ah, mas nem todo OnlyFans, Privacy, a pessoa está vertiginosamente nua. E quem disse que seu cérebro precisa de uma pessoa nua e praticando sexo para que ele comece o processo de escravização do seu sistema motivacional mediado pela dopamina? É o começo, de algum jeito vai começar.
Estudos mostram que está cada vez mais precoce o contato. Olha só que interessante isso. Lacuna de percepção dos pais. Um relatório recente do BBFC revela um forte contraste. Enquanto 75% dos pais acreditam que seus filhos nunca encontraram pornografia, surpreendente, 53% dessas crianças admitem tê-la assistido. Então você percebe um colapso de percepção. Os pais não estão percebendo que seus filhos consomem pornografia. Isso já demonstra distanciamento relacional, não consigo mais acessá-lo. De maneira geral, a cada minuto, 2,5 milhões de pessoas visitam os principais sites pornográficos do mundo, formando uma parcela substancial do tráfego da internet. Apenas 6%, são uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, apenas 6% dos homens afirmam nunca ter assistido pornografia. Então 94% consumiu de alguma maneira. Não quer dizer que 94% seja viciado. Deu para entender ou não? Muito bem. Estatísticas chocantes sobre o vício em pornografia destacam que quando um dos cônjuges se envolve em pornografia, 68% dos casais testemunham um declínio em sua vida sexual. Por conta do quê? Efeito Coolidge. Se a pessoa está ambientada, já está com a habitualidade de assistir uma cena com 4 pessoas, ela e a mulher já não vai gerar satisfação. Para os jovens, há uma comparação de desempenho. Isso é comprovado cientificamente. Muitos jovens, antes de iniciar sua vida sexual, estamos falando de jovens que não estão se guardando para Jesus, amém? Eles têm um primeiro contato da pornografia e criam uma ideia de que a relação sexual tem que se parecer com aquilo que eles estão consumindo a nível de pornografia. Isso é outro problema muito grande. Agressões. Espantosos, 88% dos vídeos pornográficos incluem agressão física, com outros 49% apresentando agressão verbal. Inverti. Embora não possamos apontar o dedo diretamente aos consumidores do conteúdo adulto por crimes violentos, é difícil negar o potencial efeito de normalização. Assistir esse tipo de conteúdo pode fazer com que a agressão pareça mais aceitável para aqueles que são regularmente expostos a ela. O autor James K. Smith vai dizer: nós somos seres litúrgicos. Amém? Então, precisamos entender que o nosso sistema dopaminérgico, ele precisa também adorar ao Senhor. Ele precisa se sujeitar ao Senhor. E eu vou precisar aprender a domar ele. Eu vou precisar entender que ele deve ser entregue em forma de rendição ao Senhor. E de que maneira que eu faço isso? A abstenção faz parte, a confissão de pecados faz parte. Começar agora a preencher as lacunas do seu ser com a revelação de Deus faz parte. Por quê? A pornografia, em especial, é um tipo de pecado de presença ou de ausência. Nenhum jovem de 18 anos chama sua mãe e fala assim: fica na sala. Por quê? Não é porque eu vou botar um vídeo, vou me masturbar, quando eu terminar você pode sair. Ninguém faz isso. Ela envolve a discrição. Vocês estão me entendendo ou não? Então é um pecado por falta de consciência e de presença. A imoralidade sexual, ela caminha a braços dados com a falta de percepção do divino, com a falta de percepção de que Deus é real, de que Ele se faz presente em todo e qualquer canto da sua sala. Deus não sai quando você vai no banheiro, irmão. O Espírito Santo não fala assim: vou ficar ali fora, tome seu banho, não posso ver suas partes. Então a falta de consciência da presença, precisamos trabalhar. Nós cantamos uma canção hoje que tem tudo a ver com a mensagem. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. É justamente isso. É justamente isso. É estar cheio da visão de Deus. É estar cheio da percepção do divino. Para que Ele agora organize os meus prazeres. De tal maneira que o prazer em Deus vai tornar todos os demais prazeres em algo obsoleto. A própria proposta sexual, da atividade sexual dentro do casamento é correto e etc. Isso agrada a Deus, mas também não tem um fim em si mesmo. O sexo normal, habitual dentro do casamento, com prazer mútuo dos dois, não tem um fim em si mesmo. O sexo em si não está apenas para o próprio sexo, para a obtenção de prazer. O sexo está dentro de uma proposta de missão do ser humano e da igreja. O sexo está inserido nesse plano de missão de Deus para a terra. Então ele serve a um propósito. Ele está inserido em um propósito. Ele não é meramente para o seu prazer, sua felicidade. Embora ele gere prazer e felicidade. Mas o fim último dele não é esse. Vocês estão aqui, irmãos? Obrigado. Então são muitas associações: pornografia, agressão sexual, comportamento abusivo.
De acordo com o manual estatístico, a idade média em que as vítimas de tráfico de menores domésticos começaram a ser filmadas era de 12,8 anos. Junto com a indústria pornográfica, você tem a indústria do tráfico sexual de menores. Há uma pesquisa que demonstra que se um indivíduo parasse para assistir todos os conteúdos já publicados até o dia de hoje de pornografia na internet, ele precisaria de mais de 200 anos assistindo vídeos de maneira ininterrupta. De tamanho conteúdo que existe disponível na internet. Amém? Há uma outra questão. Quando nos tornamos viciados em pornografia, há uma diminuição da substância cinzenta. Então você está querendo dizer, quanto mais pornografia, mais imbecil a pessoa fica? Exatamente. Quanto mais escravo da pornografia, mais burro você se torna. Você para de pensar com essa parte aqui, e só pensa com a parte de baixo. Então isso vai ferindo a obra criada. Vai desgastando aquilo que Deus criou com tanto zelo. Você está aqui, irmão? A obscenidade deve causar espanto, irmãos. A tolerância ao obsceno desenvolve um pensamento imoral e desfigurado. Não brinque com a pornografia. Se hoje você percebe a relação de habitualidade, de maneira prática, olha, eu vou para o banheiro e levo meu celular. Aí acaba que eu consumo pornografia. Não leve o banheiro para o celular. Não leve o celular para o banheiro. Amém? É meio óbvio. Mas eu não consigo. Peça ajuda. Quebra o anonimato. Lutar sozinho é difícil. Eu estou no ambiente de trabalho ou eu estou entre amigos. Eu tenho grupos de WhatsApp com pessoas que compartilham pornografia. Exclua o grupo. Mas ainda assim eu procuro. Joga o celular fora. Compra um Nokia 5120, amém? Eu não estou brincando não, eu não estou brincando. Quando eu era viciado em pornografia, e eu não queria mais isso, comecei a lutar, a luz do evangelho chegou, era o meu grande desafio no meu começo de evangelho. O problema não é que o problema estava no computador, mas era quando eu ficava só com o computador, o que eu fazia? Tirei o computador do quarto. Falei, eu não fico mais com o computador dentro do quarto, por quê? Porque eu não quero mais cair nisso aqui. E foi muito difícil. Até que chegou um momento em que a minha tolerância ao obsceno voltou ao normal. E aquilo que era obsceno me espantava. Ou seja, eu voltei a cobrir o rosto da vítima. Deu para entender agora ou não? Voltei a, isso aqui não é para que eu tenha contato. Eu não vou desonrar essas pessoas, eu não vou desonrar o meu próprio corpo. A doutora Anna Lamb, que é considerada a sumidade acerca da dopamina, escreveu o livro Nação Dopamina. Ela vai dizer, o que caracteriza uma coisa viciante, como viciante? As propriedades viciantes de qualquer droga são potencializadas por mais quantidade, mais acessibilidade, mais potência e mais novidade. E aí você vai ter uma tríade, né? Que é a chamada PMO, pornografia, masturbação e orgasmo. E já, cientificamente, tem muitas associações com distúrbios vinculados ao PMO. Talvez o principal dele mais conhecido, disfunção erétil, que tenha cometido os jovens. Libido reduzida, ejaculação retardada ou ejaculação precoce, então problemas no processo ejaculatório. Tolerâncias a doses cada vez mais fortes de obscenidade, escaladas nas preferências sexuais, baixa concentração, apatia e por aí vai. O hábito do consumo de pornografia descorporifica os atuantes, os reduz a objetos, suas almas são retiradas. Então a pornografia ela vai contra aquilo que Deus trabalhou duramente para que você se tornasse ser humano. Quanto mais pornografia, menos ser humano você é. Eu vi essa citação numa mensagem do reverendo Igor Miguel, achei maravilhosa. Do livro O Mundo, a Carne e o Padre Smith. O escritor é Bruce Marshall, 1945. Em determinado momento ele se depara ali, né, no livro, na história, com uma dama, uma mulher bonita, sedutora. E essa senhorita se insinua. Então o padre diz, olha, os corpos das mulheres raramente são perfeitos. Logo envelhecem e caem. Padre doído, né, irmão? E sempre a contemplação deles, mesmo em seu melhor estado, é um substituto pobre, entediante, comparado a caminhar com Deus em sua casa como um amigo. Continua o padre. Eu ainda prefiro acreditar
que o sexo é um substituto para a religião e que o jovem que toca a campainha do bordel está de alguma maneira em busca de Deus. A tua depravação na área sexual só demonstra que você está desesperado pelo Senhor. E para tentar preencher esse vazio existencial, você acabou entrando numa rota que você não imaginava. Se você hoje se vê como um escravo nessa área, irmãos, peça ajuda, quebra o anonimato. Você não está brincando, essa aí não é brincadeira. Talvez você não esteja assistindo conteúdo pornográfico hardcore, com animal, essas coisas, com práticas violentas. Mas é para onde a escravidão vai te levar. Se você, como eu, tem filhos, não apenas na questão de referência de santidade para os seus filhos, mas a prática pornográfica, ela pode corroer a maneira como você olha os seus filhos. Infelizmente, os dados de abusos são estatisticamente significativos dentro de casa. E a relação com o consumo de pornografia dos autores é imensa. Há um autor que ele vai um pouco mais longe, e eu quero trazer essa fala desse autor, mas sem ferir e sem condenar. Mas ele diz: se você hoje tem um marido dentro de casa que é viciado em pornografia, tire os seus filhos de perto dele. Enquanto ele não sair da escravidão, ele é um potencial abusador. Então, irmãos, Jesus ele não veio para nos salvar meramente do vício, da culpa moral e da frustração. Isso seria pouco demais. Jesus veio para criar condições para que possamos e pudéssemos adorar a Deus. Jesus abre um novo caminho para o Éden, um lugar das delícias, o lugar do prazer de Deus. Jesus torna Deus acessível. Não confunda o hospedeiro com o parasita. Amém, irmãos? Deus abomina o parasita, mas Cristo morreu na cruz para salvar o hospedeiro. Cadê o seu amém? Então qual o caminho a seguir? Eliminar o parasita. Eliminá-lo por inanição. Parar de nutrir o vício. Peça ajuda. Glória a Deus, irmãos. E se fortalecer em Deus por meio de adoração. Deixa eu dizer uma coisa. A imoralidade sexual não é algo que você apenas se abstém. É algo que você, no caminho da abstenção, você passa a ter nojo. Discipulado é sim e não. Sim para Jesus e não para qualquer outra coisa. Fechando. A divindade de Jesus, como eu disse, também estava em sua pele. 1 João 1,1, não precisa abrir lá. O apóstolo vai dizer da seguinte maneira: nós apalpamos, e ele começa o texto falando do Logos, da verdade. O Logos foi apalpado. Então o corpo não é meu. E eu preciso entender que nessa dinâmica de que o Logos pode ser apalpado, o Espírito Santo em mim deve dar visibilidade na minha pele, de tal maneira que as pessoas que me toquem também possam provar de algo que nasce em Deus. Não tire a sua pele, o seu corpo da experiência de adoração. Não há conciliação com um estilo de vida que cultive sexo casual ou ficar com vários. A porneia é incompatível com a preparação do templo do Senhor para o seu destino. Agora, respondendo a pergunta, né? Por que esse pecado é distinto? Por que a imoralidade sexual difere dos demais? Porque o desejo sexual, e aí o símbolo aqui é o prazer sexual, né? Mas o desejo sexual, ele reflete as nossas necessidades mais profundas. Lembra do que o padre Smith falou? Aquele desesperado pela imoralidade, no fim ele está desesperado por Deus. Está completamente desorientado. Então, o desejo sexual ele reflete as necessidades mais profundas. E a nossa esperança de permanência é um símbolo da ressurreição. O processo de geração de vida está envolvido na sexualidade. Por que é um pecado mais grave? Porque o descompromisso com o corpo e o entendimento de que o corpo é apenas para ser usado está ferindo profundamente a proposta redentiva. Aquele que vem virá e não demorará. A obra final há de ser consumada. O processo que se inicia no nosso coração, ele vai ser consumado na ressurreição. Você está me entendendo, irmãos? E eu ignorar e pecar contra o meu corpo e simplesmente me sujeitar à imoralidade sexual, eu estou dizendo assim: eu não creio suficientemente que haverá uma ressurreição. Porque o que importa é o que não se vê. Ou seja, é a imaterialidade, é a alma, é o espírito. O corpo não tem valor nenhum. Você está ferindo a obra criada. Você está indo contra essa proposta completa de Deus. Deus não quer para nós apenas uma salvação de alma, mas haverá de maneira última
uma ressurreição completa. E assumiremos corpos igual dele. Jesus não se privou da experiência de corporificação completa. Ele, sendo Deus, se fez homem. Como eu, sendo homem, posso me abster da minha humanidade? Como eu posso estar correndo daquilo que foi missão do nosso Senhor? O nosso Senhor se sujeitou à corporificação. Como eu posso abrir mão desse processo, já que eu tenho um corpo? Eu peco gravemente contra a obra de Deus. Eu peco gravemente contra aquilo que Ele me confiou, como um sinal de esperança. A nossa imortalidade, a nossa limitação da carne, o próprio envelhecimento que nós somos sujeitos, o envelhecimento celular, o processo onde naturalmente nós vamos recrudescendo em vida, às vezes perdendo a estatura, não é mesmo? Às vezes afetando a memória, para aqueles que já estão bem velhinhos. Tudo isso vai nos lembrando que hoje existe uma limitação corporal, mas chegará o dia onde os nossos corpos serão ressuscitados. As nossas próprias limitações são um lembrete de esperança. Chegará o dia onde não haverá mais dor, não haverá mais problema algum, onde o meu corpo será imortal, onde eu provarei daquilo que Cristo prova inteiramente hoje. Então, quando eu peco contra o corpo, eu estou ignorando tudo isso. Estou dizendo: Senhor, agora eu me tornei escravo dos meus prazeres. Deus não quer anular os seus prazeres, quer colocar em ordem e quer demonstrar que o prazer nele, esse sim, é o que nos satisfaz. Ou enxergamos um valor no corpo, além da liberdade individual, ou não haverá ética sexual alguma. O corpo não é para a imoralidade, Paulo vai dizer, é para o Senhor. Diga: o corpo é para o Senhor. E o destino último do nosso corpo é a ressurreição. Eu quero encerrar aqui, trazendo uma fala, já citei aqui do Guilherme de Carvalho, onde ele vai falar sobre o núcleo da ética cristã. Essa é a minha última fala. Onde ele vai falar sobre a pureza sexual enquanto aquilo que é esperança. Palavras do Guilherme. O núcleo da ética cristã é esse: o corpo não deve ser o que a alma não pode ser. O corpo e a alma devem estar juntos, e o corpo deve ser transparente para o espírito. Não posso ser no corpo o que eu não puder ser no coração. O corpo tem que ser translúcido nas minhas relações com o outro. A minha face não pode ser uma máscara que oculta minhas intenções, mas uma janela para o meu interior. Tanto faz, o corpo tem que ser amado, porque o valor do corpo é o valor da alma. O corpo é um símbolo, como foi com Jesus, e a presença daquilo que tem o valor máximo. Eu tenho que me unir com o meu corpo, de modo que o meu coração fique na minha pele, como o Logos estava na pele de Jesus. Quando foram abençoados, dá um glória a Deus bem forte aí. Amém.